Oi gente, boa noite. Por que é importante nesse momento de coronavírus, nesse momento de fechamento de escolas, falar sobre oratória? Principalmente sobre esse tema. Porque a gente precisa dar voz a tudo que a gente faz, dar voz ao nosso trabalho, fazer ser ouvido, fazer ser compreendido e conseguir continuar produzindo. Então, é um momento muito propício trabalhar sobre oratória. Na Microlins Friburgo é uma coisa exclusiva para vocês, feito com carinho, pensando em vocês, para vocês ficarem em casa e continuarem buscando conhecimento, continuarem tendo esse conhecimento. Mas o que vocês sabem sobre oratória? Vocês têm alguma ideia? Vocês têm algum conhecimento, algum conceito sobre oratória? Primeiro eu vou falar sobre mim, sobre minhas qualificações para poder falar sobre esse conhecimento. Eu tenho MBA em processos gerenciais e estou me formando em fonoaudiologia pela UF, mas já tenho graduação em gastronomia. Trabalho muito com gerências, com competências comunicativas. Tenho alguns cursos na área de voz, competências comunicativas, gestão de pessoas, liderança. E qual o objetivo ao trabalhar isso dentro de um curso de formação? É poder trazer para vocês, dentro de todos os cursos que a gente tem na Microlins Friburgo, a possibilidade e habilidade de poder trabalhar de forma plena. Primeira coisa, vocês sabem o que é oratória? Oratória é um conceito, se vocês forem procurar na internet, né, jogando no Google, é um conceito que fala sobre as competências comunicacionais de uma pessoa. Seja o corpo, a voz, como ela se expressa, o nível de atenção que a pessoa tem, o nível de percepção que ela tem com relação ao outro e como que ela usa essas competências e essas habilidades para fazer com que ela seja entendida, com que ela chegue ao objetivo que ela quer chegar e principalmente que ela consiga se expressar de forma plena. Então, outra pergunta, mas o que é competência comunicativa? Oratória faz parte desse conceito de competência comunicativa, mas competência comunicativa é um conceito amplo. Desde as nossas expressões faciais, a nossa linguagem, a forma como a gente aprende a se comunicar com o outro, a forma como a gente se expressa, a forma como a gente demonstra o sentimento e principalmente a confiabilidade que a gente passa para a gente e para o outro. Outro conceito muito importante é desenvolver essas competências que também são emocionais através da competência comunicativa. E dentro desse conceito, a gente trabalha ativações emocionais. O que são ativações emocionais? Pensem comigo. Você tem que atender um cliente, eu tenho uma reunião de negócios muito importante, você se preparou uma semana, 2 semanas para conversar, para poder expor, você trabalha numa empresa, você quer uma promoção. Como que você vai fazer para ser ouvido? E como é que você vai fazer para lembrar de tudo que você precisa falar naquele tempo que você tem? Porque uma coisa é a gente ter um tempo para a gente desenvolver, um tempo livre, outra coisa é a gente chegar no objetivo que a gente precisa chegar no tempo que a gente tem. Então, em cima disso, a gente fala de ativações emocionais. O que são as ativações emocionais? São aspectos das nossas vidas que fazem com que a gente lembre de conceitos. Então, se você lembrar de uma coisa que foi dita para você num momento propício e você usar essa estratégia na hora de você poder conversar, na hora de você poder expor ou vender uma ideia ou até uma conversa entre amigos, entre um relacionamento, você pensar nessas coisas que fazem você se conectar ao que você fala. Senão sua fala fica uma coisa robotizada, fica uma coisa sem objetivo. Então a gente trabalha muito essas ativações emocionais. Muito importante falar isso dentro de um programa de PDP, porque a gente trabalha com qualificação profissional. Todos os cursos daqui trabalham muito esse aspecto de como você conseguir obter êxito, conseguir obter sucesso dentro da sua carreira. E o principal ponto é você se conectar, criar vínculo com aquela profissão, aquelas pessoas que você conversa, aquelas pessoas que você passa conhecimento, como eu estou falando com vocês aqui, né? A gente está numa live, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Como que vocês vão continuar prestando atenção no que eu estou falando? Se vocês criarem vínculo comigo.
é o mais importante. O Benjamin está falando uma coisa e essa coisa que ele está falando é para mim. O que essa experiência vai mudar na minha vida? Através de que o que ele fala vai me fazer chegar onde eu quero chegar? Então a gente tem alguns conceitos que são muito importantes. Raciocínio rápido. Raciocínio rápido é uma competência, é uma habilidade que você desenvolve. Benjamin, eu sozinho em casa penso em 10 possibilidades de responder meu chefe ou numa discussão com meu namorado, minha namorada, mas na prática eu não consigo chegar nisso. Se você cria estratégias que façam com que você se programe para isso, você programe suas habilidades, programe sua respiração, o seu emocional, você consegue ter essa habilidade de raciocínio rápido, porque você teve uma respiração coordenada, você teve um pensamento com um objetivo e principalmente você se preparou de maneira global para isso. Outro conceito, improvisação. Como a gente está fazendo aqui, né? Vocês têm uma aula presencial e aqui estão me assistindo pelo Instagram e estão obtendo conhecimento. Então, é a habilidade da gente se reinventar. Pensar em várias possibilidades que eu posso fazer para chegar a um objetivo. Terceiro ponto, criatividade. Criatividade para a gente conseguir ser flexível, principalmente no trabalho, nas relações pessoais. A gente está preso em casa nesse momento, preso nos lugares, às vezes sem ter contato com a família, e a gente precisa ser criativo para desenvolver estratégias que a gente não conseguiria em outra situação. Clareza como competência comunicativa. O que é clareza? Não é só falar de uma maneira pausada, até porque isso, eu sempre digo que isso gera um efeito colateral. Você ensaia aquilo, ensaia as pausas, ensaia seu corpo e você parece que você ensaiou. Então, clareza é, eu quero falar aquilo que eu quero falar. Você vai anotar, você anotou os pontos que você quer discorrer, só que você não sabe como chegar. Então, você precisa chegar à síntese daquilo que você quer falar para você chegar onde você quer. Técnicas de argumentação. Isso é muito importante, porque geralmente a gente tem uma ideia, eu quero ser contratado para um trabalho, eu quero que me ouçam na reunião da minha empresa, ou quero que me ouçam dentro de um relacionamento. Como que eu vou fazer que essas pessoas, que esse grupo, consiga prestar atenção no que eu falo e consiga entender que o meu argumento é válido? Inteligência emocional, que é o que eu falei anteriormente, criar vínculo com as pessoas. A gente fala muito disso na saúde, a gente fala muito disso nas relações interpessoais. Ter a percepção da demanda do outro, principalmente nas relações pessoais e de trabalho. Pensem comigo, vocês têm uma reunião, querem um aumento, ou vocês querem vender um produto. Como que eu vou fazer com que essas pessoas, esse grupo de pessoas, percebam o que eu quero? Porque às vezes a gente fala muito o que a gente quer e a gente percebe muito pouco o que o outro quer. Essa percepção do outro, de entender o outro e de criar esse relacionamento interpessoal é essencial. Muita gente me diz, Benjamin, mas como é que eu faço isso? É o que a gente vai trabalhar aqui hoje nessa live. Liderança e autoridade. Liderança não tem a ver com o cargo que você ocupa, a posição que você ocupa na empresa ou às vezes no relacionamento. E sim como você encara o que você ocupa. Faz sentido isso? A gente pensa a respeito de como a gente vai liderar uma situação, como a gente vai ter o controle sobre aquilo, como a gente vai fazer que essa situação chegue no objetivo que a gente quer. Assertividade. A gente fala muito de comunicação assertiva em gestão de processos, de projetos, em PPM. O que é ser assertivo? Eu quero dizer o que eu quero dizer e quero que isso seja entendido como eu quero. Vocês entendem? Eu quero que isso tenha um resultado, eu quero que eu seja ouvido e principalmente que o que eu disse chegue onde eu quero que chegue. E o marketing pessoal, que basicamente é se vender. Saber das suas habilidades e competências, saber das suas falhas, mas principalmente saber falar sobre elas. Porque às vezes você fez vários cursos, tem uma capacidade incrível, você é pontual, você, enfim, tem várias competências e você não fala isso para ninguém. Você não deixa transparecer isso. E isso tem a ver também com as ativações emocionais. Às vezes a gente acredita que a gente não é capaz ou que a gente não tem
a habilidade ou as competências de chegar naquele lugar que a gente quer chegar. Falando sobre isso, de chegando onde eu quero chegar, o que a oratória tem a ver com isso? A oratória tem a ver totalmente com isso, porque ela fala principalmente na questão de como eu faço que meu corpo, minha fala, minha voz, minha linguagem visual, minha linguagem não verbal, o que eu digito, a mensagem do WhatsApp que eu falo, como que ela chegue onde eu quero que ela chegue. Então a gente fala de dois conceitos muito simples, objetivo e meta. As pessoas confundem muito isso, mas o objetivo é uma coisa mais geral. Meu objetivo é ser um grande advogado um dia. Esse é um objetivo geral. Meta é, para ser advogado um dia, eu preciso, a primeira meta, a meta grande, a média e a de curto prazo. É muito importante a gente traçar esses planos, porque senão a gente mira muito no que a gente quer no futuro e a gente vive desse futuro e a gente expressa isso pelo nosso corpo. Às vezes você vai numa entrevista de emprego, às vezes você está conversando uma estratégia que você quer adotar na empresa, no lugar que você trabalha, e você fala daquilo caso aconteça, caso seja possível, e você não pensa em solidificar isso, em transformar aquilo em ações, trazer aquilo para o concreto, e trazer aquilo para o concreto através da sua fala, através da sua expressão. Foco, disciplina, dedicação e confiança. Quando eu falo de disciplina, eu não falo apenas de acordar cedo todo dia, ou eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, vou estudar tudo que eu tenho que estudar, tenho que trabalhar tudo que eu tenho que trabalhar. Porque senão a gente cria metas impossíveis e uma disciplina em cima do que é impossível. A gente gera o quê? Frustração. É muito importante, quando a gente fala sobre oratória, a gente pensar também no alto vínculo. Como eu consigo criar uma estratégia comigo mesmo para conseguir fazer isso? Meu Deus. Só um minuto. Então, dedicação e confiança. O que é dedicação? Às vezes falar, as pessoas falam comigo, eu preciso chegar num objetivo e eu tenho que dar tudo de mim. E a gente na metade do objetivo, aliás, num terço do objetivo, a gente se exauriu, a gente não conseguiu chegar nem naquilo que a gente imaginava chegar. Dedicação exige que a gente tenha essas metas que eu falei. Então a gente precisa criar estratégias que cheguem nisso. Como que a gente vai criar? Tem uma técnica muito usada em oratória, em gestão, em marketing pessoal, que é a técnica SMART. A gente deriva esse nome em inglês em alguns conceitos. O primeiro é specific, que é específico. Então a meta específica e clara, que é aquilo que eu falei anteriormente com vocês. Minha meta para conseguir ser um bom advogado, um juiz, uma coisa mais a longo prazo, eu preciso a longo prazo me preparar, fazer uma faculdade, fazer um curso, uma pós-graduação, a médio prazo estudar dentro do possível e a curto prazo dormir bem, aprender a me expressar bem, fazer um curso de oratória. Então a gente deriva isso em coisas possíveis, a gente divide isso em coisas possíveis. O segundo ponto, se ele é measurable, se ele é mensurável. Você consegue medir essa meta? Porque a gente, às vezes, quer uma coisa muito grande e a gente não consegue medir a dimensão do que a gente quer. Então a gente só pensa no futuro. E a gente transparece isso na nossa comunicação. Terceiro ponto, se é attainable, se ela é atingível. É possível alcançar essa meta? É possível alcançar esse objetivo? É possível me comunicar da maneira plena que eu quero me comunicar? Às vezes a gente fala, eu não consigo me comunicar, não consigo ser claro, eu não consigo que as pessoas me ouçam. Eu começo a falar e me interrompem ou atropelam a minha fala. Essa é uma reclamação que eu recebo com muita frequência. E isso é muito importante, porque isso tem dois problemas. O lugar de fala da gente, se a gente realmente vai ser ouvido e levado a sério no lugar que a gente precisa ser, e se a gente encontrar técnicas para isso, se a gente vai continuar não sendo ouvido. Então é importante o atingível, porque às vezes a gente cria todas as estratégias que a gente precisa e mesmo assim a gente não chega onde a gente quer.
Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. Então, esse mundo concreto, essa percepção concreta na oratória é muito importante. Outra coisa, se ela é relevante, é importante para o meu crescimento? Porque às vezes a pessoa entra no curso de oratória e ela quer, da noite para o dia, ser a pessoa mais comunicativa, ser a pessoa que conversa com todo mundo, ser a pessoa que vai ser ouvida no trabalho, e ela se frustra, porque isso demanda um tempo. É claro que com dedicação, com meta e principalmente trabalhando o que a gente tem de potencialidade, a gente chega no objetivo que a gente quer. Mas se a gente firma um objetivo muito além daquilo que a gente consegue fazer no tempo que a gente tem, a gente se frustra. E o tempo, o temporal, a gente precisa ter dia e hora para acontecer. Por quê? Vamos dizer, vocês entraram no curso de oratória. Eu começo a falar com vocês, olha, essa semana vocês têm essa tarefa. A gente tem, vamos dizer, 4 tarefas principais em um mês, então cada uma em uma semana. Para chegar na última tarefa do mês, a gente precisa ter dado conta de todas elas. Por quê? Porque eu vou derivar as tarefas e chegar no objetivo que eu quero. Pouco a pouco, sem perceber, a gente começa chegando aonde a gente quer chegar. Uma coisa importante, conte suas metas. Quantas metas você acha que você tem? Quantas metas você acha que você precisa, você acredita que você precisa para chegar onde você quer, para se expressar da maneira que você sonha? E principalmente, qual o seu alvo? Qual a sua inspiração de comunicação? Muito importante, conhecendo seu público. Benjamin, você pode voltar um pouquinho porque estava sem áudio? Só o finalzinho que você falou agora, por favor? Uhum. Esse aqui? Isso, só o finalzinho, o temporal mesmo. O temporal, perfeito. Você precisa ter dia e hora para acontecer. Por quê? A gente costuma construir as nossas metas, os nossos objetivos, de uma maneira muito subjetiva. Então a gente pensa o seguinte, eu tenho um mês para conseguir atingir um objetivo X. Vamos dizer que vocês estão fazendo um curso de oratória aqui e vocês querem conseguir falar com um público de 20 pessoas. Às vezes é muito difícil para certas pessoas. Às vezes você até consegue, mas não da maneira que você gostaria. Então pensem comigo, eu passo 4 tarefas, uma por semana, e vocês vão fazendo aquilo pouco a pouco, meta por meta, de uma maneira mensurável e pensar, eu fiz a primeira tarefa, mas eu não cheguei no objetivo pleno, mas eu consegui isso, isso, isso e aquilo. Eu consegui falar para algumas pessoas, eu consegui me levantar, eu consegui que me vissem, então eu já consigo algumas coisas. A gente vai trabalhando pouco a pouco essas potencialidades para no final do mês, tudo aquilo que você precisava trabalhar e tudo aquilo que você precisava desenvolver, você fez no tempo de acontecer. Sobre o público, por que eu falo de conhecer seu público? O público de modo geral, pode ser as pessoas que você se relaciona, o grupo que você trabalha, o objetivo que você quer alcançar através da sua comunicação. Por que conhecer ele? Porque às vezes a gente cria uma estratégia uma técnica bem interessante do teatro. A gente pensa naquilo, a gente cria estratégias naquilo, como se a gente estivesse falando com o público. A gente ensaia, faz um pré-ensaio e fala. Só que esse público não tem a ver com aquilo que você ensaiou. Pensem comigo, vocês vão conversar com um público de 60 anos para cima. Um caso muito, muito importante que acontece agora, do coronavírus, que tem um grupo de risco de 60 pessoas. Pense o seguinte, vocês são profissionais que vão fazer uma comunicação, profissionais de marketing, profissionais de comunicação digital, e vocês precisam conversar com um público de 60 anos para cima sobre a epidemia, que as pessoas têm que fazer, ficar em casa, enfim. Aí você vai e usa o Instagram, ou manda num grupo de WhatsApp, ou fala de uma maneira mais informal. Boa parte dessas pessoas não vai entender o que você quer dizer. Por isso que eu falo, é muito importante conhecer seu público, a linguagem que esse público fala e como você vai criar vínculo. Quais as palavras-chave que você vai usar com esse público, como você vai fazer com que essas pessoas levem a sério o que você diz e que elas percebam que você leva elas a sério. Alguns aspectos importantes.
Você já se incomodou a assistir uma apresentação que você não entendia nada? Você foi para uma palestra de um professor, para uma aula, o professor começou a falar, terminou a falar, você não entendeu nada. Fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo meu tempo com isso. Segundo ponto, e quando o conteúdo é muito batido? Você já sabe aquilo, todo mundo já sabe aquilo, às vezes você até percebe, esse professor está falando besteira. O que ele falou não condiz com a realidade. E terceiro ponto, você já precisou abordar alguém e essa pessoa não fazia ideia do que você estava falando e você não fazia ideia de como fazer ela prestar atenção em você? É isso que a oratória diz. Às vezes a gente procura muita técnica, eu vou falar mais alto, eu vou impostar minha voz, e às vezes fica uma coisa extremamente falsa. E as pessoas falam, nossa, essa pessoa está tentando se sobressair, ou ela está tentando se comunicar de maneira exacerbada, ela não está chegando onde a gente quer. Então é muito importante pensar em uma estratégia para cada público. Continuando, o quanto seu público sabe sobre aquele assunto. Pensem comigo, eu vou falar, voltando no exemplo, eu vou falar sobre oratória com vocês. Eu tenho que pensar de uma maneira que vocês não têm ideia ou têm pouca ideia, mas tem uma demanda sobre isso. Por isso que vocês estão procurando a live, por isso que vocês procuram cursos, por isso que vocês se interessam por esse assunto. Então eu tenho que partir do princípio que vocês entendem pouco, mas têm muita vontade de aprender. Isso é um exemplo de conhecimento. Adaptando temas para serem abordados, criando vínculo, como eu falei anteriormente. Principalmente abrindo espaço para o que realmente interessa. Às vezes a gente tem uma introdução enorme, um assunto enorme, e a gente não chega onde a gente quer. Por exemplo, a live do Instagram tem 1 hora de duração. Se eu conseguir condensar tudo nesse tempo, vocês conseguem entender tudo o que eu preciso dizer e aprender. Agora, se eu transformar isso numa coisa muito grande, vocês não vão chegar onde vocês precisam chegar. E quais elementos são essenciais para compreender o que você quer dizer? Pensando sempre no público. O público, vamos dizer, eu vou trabalhar um público, novamente, de pessoas de mais de 60 anos. Eu vou conversar com elas cara a cara, eu vou usar uma linguagem mais próxima da realidade dessas pessoas, eu vou olhar nos olhos, eu vou falar mais alto, porque algumas não vão ouvir direito. Isso eu transformo aquilo que eu quero falar para aquele público. Oratório é muito isso. Aqui a gente separou as skills, as habilidades para a aquisição da competência comunicativa. Competência comunicativa é tudo, gente. É a oratória, é o corpo, é a fala e principalmente a intenção. Às vezes a gente não diz nada, às vezes a gente só pisca um olho. É aquilo da minha mãe olhou para mim feio, ela não precisou fazer nada, eu entendi perfeitamente o que ela queria dizer. É isso. Então a gente tem 3 coisas. Conhecimentos, que é o saber teórico. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando porque eu demonstro ter conhecimento e gero interesse em vocês em prestarem atenção. Isso é muito importante na oratória. Segundo ponto, são as habilidades. Saber fazer. Beleza, eu tenho conhecimento, eu tenho estudo, eu mostrei para vocês minha formação, mas eu não gero interesse em vocês. Terceiro ponto, são as atitudes, que é o ser. Então, quais atitudes que vocês têm hoje? Pensem comigo, anotem, mandem perguntas depois pensando nisso. Quais atitudes hoje que vocês têm que fazem vocês serem bons comunicadores, terem uma boa oratória, e quais atitudes principalmente que vocês não têm? Benjamin, eu tento conversar, mas eu sinto que eu nunca estou em sintonia com aquele grupo que eu quero falar. Então a gente tem esses 3 conceitos. E a gente precisa do quê? Da introdução ao discurso. Como que a gente vai começar a falar sobre aquele assunto, sobre aquele ideia, aquele conceito, e como que a gente vai começar a falar, às vezes, de um assunto delicado, de um tema polêmico, dentro de um grupo específico. Eu separei 3 técnicas. Primeiro, a técnica de consciência corporal e consciência comunicacional. Um espelho mesmo, vocês prestem atenção em como vocês falam. Porque às vezes a gente não faz esse exercício. A gente não sabe como que o outro está vendo a gente. E às vezes a gente tem ideia de que a gente está passando uma imagem para o outro que não condiz com a realidade.
Então, a consciência do que você faz quando você se comunica é muito importante. E a consciência comunicacional. Como eu estou me comunicando com essa pessoa? É de uma maneira que ela vai prestar atenção em mim, que é efetiva? Segundo ponto, modelos de introdução do discurso. Então, verificar material que tenha na internet, às vezes conteúdo que essas pessoas consomem, novelas, seriados, vídeos no YouTube, Instagram, enfim, redes sociais, os lugares que essas pessoas frequentam, para vocês saberem introduzir de uma forma que aquilo não pareça ser alienígena para a pessoa. Terceiro ponto, desenvolvimento dessas competências comunicativas através dos exercícios de envolvimento profissional e emocional. Por que eu falei exercícios? Exercícios são você se testar, você testar a sua fala, testar seu corpo, testar seu discurso de uma forma que aquilo vá parecendo natural. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Que às vezes a gente precisa instalar mesmo, gente, instalar um novo conhecimento na gente e no começo fica um pouco falso. Mas com o tempo a gente vai ganhando flexibilidade e fazendo aquilo ser natural, fazer aquilo ser da gente. Muito importante nisso, a gente vai gerando vícios de linguagem e corporais. É muito comum, Benjamin, eu vou tentar me comunicar, mas eu sempre uso o que a gente chama de muleta comunicacional. Então, a gente vai remover os cacoetes corporais, porque isso vira uma fala estereotipada, né? Você sempre se comunica daquele jeito que você quer se comunicar e acaba que você nunca passa essa confiabilidade. Segundo ponto, removendo os vícios de fala, que são o né, o tá e o ok. É muito comum para a gente se apoiar. Às vezes a gente faz um discurso muito longo e a gente precisa de certas pausas para respirar, certas pausas para ver se as pessoas estão prestando atenção na gente, e a gente insere isso. Isso é muito positivo, desde que não seja tão repetitivo, porque as pessoas percebem. Então, eu costumo dizer, depois do terceiro né, ninguém mais presta atenção no que você está falando. A pessoa já olha e fala, nossa, não aguento mais esse professor, não aguento mais esse lugar. As pessoas repetem isso para sempre e não quero mais estar aqui. Terceiro ponto, removendo as muletas comunicacionais, como eu falei. Essas muletas podem ser corporais. Às vezes a pessoa fala de um jeito, o corpo dela funciona de um jeito. Por isso que eu acho que é muito importante, eu acredito muito que é importante a gente se filmar. Gente, todo mundo tem celular. Filma. O tempo que a gente tira fazendo uma selfie, se filma. Oi, gente, aqui é o Benjamin, tudo bem? É pra você. Filma até chegar aquilo que você quer, até chegar naquele jeito. Claro que a gente vai treinar as competências de corpo, as competências de voz, treinar técnicas e objetivos, mas se a gente não se vê, é uma coisa que eu sempre digo, você está numa sala de aula com as pessoas trabalhando na oratória, aí você trabalha no primeiro dia, essa pessoa de um jeito. Se você não faz nenhuma filmagem ou um espelho, alguma coisa, daqui a 20 dias, essa pessoa não vai acreditar que ela mudou. Ela não vai acreditar que a voz dela está diferente, ela não vai acreditar que o corpo dela está diferente, porque ela não teve a consciência corporal, porque ela não se viu. A habilidade de se ver na oratória é muito importante. O que a gente vê e o que a gente quer ver da gente mesmo e o que a gente quer que os outros vejam da gente. Em cima disso, a gente fala sobre um conceito que é reestruturando a estrutura do discurso. Discurso é tudo isso, gente. Que a gente fala de linguagem não verbal. É o corpo, é às vezes uma olhada, é às vezes uma intenção. Então a gente tem um roteiro pré-estabelecido. Esse roteiro, quando eu falo roteiro, muita gente fala, então eu tenho que escrever ponto a ponto, etapa por etapa. Não, não é isso. O roteiro às vezes é um roteiro mental. Eu tenho 5 palavras que vão me ajudar a lembrar daquilo que eu quero falar. Às vezes é muito pequeno e a gente vai colocando isso ponto a ponto, a gente conta muito com a mente da gente. Então, pensem comigo, eu preciso fazer 20 coisas durante essa semana. Você não usa agenda, você não usa um aplicativo, você não usa alarme, e você espera que você tenha uma super memória que consiga dar conta de tudo que você quer. Isso é impossível. Não há competência comunicacional que aguente você usar o seu cérebro como supercomputador. Então se apoie, escreva, anote, tenha post-its, anotações, cria um grupo no WhatsApp só com você, convida um amigo, exclui a pessoa e fala, olá, porque você está com o WhatsApp o tempo inteiro, seu celular é seu amigo de todas as horas.
Então você cria estratégias para facilitar a sua vida e facilitar a sua comunicação. Ponto-chave, que são as coisas que eu disse, você vai criando elementos para você, isso é muito pessoal. Elementos de prosódia, então você vai criando conectivos na hora de você falar, ou, Benjamin fala muito bem, o meu problema é o meu corpo. Então você percebe, pensa comigo, eu estou falando por muito tempo, eu estou sentindo que ninguém está prestando mais atenção em mim. Muda de lado, muda de lugar, aumenta o discurso. A gente trabalha muito com pausa e ênfase, que é você respira, tem um tempo entre uma frase e outra, para a pessoa digerir o que você diz, porque senão você vai falando, e a pessoa não entendeu a primeira, aí quando ela está entendendo a primeira, você já está na quarta, aí você não tem a menor ideia do que você está falando, a pessoa não tem a menor ideia do que ela está entendendo. E ênfase. Se você quer falar, eu quero que vocês entendam que isso é essencial. Eu usei minhas mãos, eu usei minha voz, e eu consegui fazer com que vocês prestem atenção no que interessa. Isso é uma dica muito boa para relacionamentos, né? Você quer que aquela pessoa te ouça, fala, eu preciso conversar com você. É essencial que a gente converse agora. Você já volta, nossa, o que vai acontecer? Eu vou ficar solteiro. Entenderam? E a voz salmodiada para o ritmo de fala. A voz salmodiada é uma técnica que a gente usa muito em estratégias comunicacionais, que é uma técnica de fala e pausa, e ela é um pouco musicada, porque a gente fala para o nosso cérebro que a gente precisa de um certo ritmo, porque senão você acelera demais ou você pausa demais. Então a gente precisa de um tempo para isso. Sobre a neurolinguística, que as pessoas falam muito sobre programação neurolinguística, neurolinguística da aprendizagem, enfim. A gente fala sobre a fixação do aprendizado. Tudo isso que eu estou falando com vocês, se ninguém está anotando, vai ser um pouco difícil que vocês lembrem de tudo. Como essa live fica 24 horas no ar, vocês podem ir depois, olhar, ver, isso aqui eu não prestei muita atenção. Mas eu vou anotar. Perfeito. E ensaio situações reais. Ensaio mesmo, pega um amigo, uma amiga, olha, eu quero ensaiar para eu dar uma aula. Oi, boa noite, meu nome é Benjamin, eu vim aqui apresentar para vocês esse conteúdo. Às vezes você está falando com nada, às vezes você está falando com um espelho, mas você está criando uma situação. Isso gera, gente, intimidade. Intimidade com a sua voz, intimidade com o seu corpo. Porque se seu corpo, sua voz, sua comunicação, suas habilidades são estranhas para você, para os outros vai ser muito mais. Aqui eu separei um quadro, é muito importante vocês prestarem atenção nesse quadro. São 4 etapas. Às vezes a pessoa quer aprender muito rápido, quer mudar um comportamento muito rápido. A primeira é a incompetência inconsciente. Eu não sei o que eu preciso fazer e eu não tenho essa habilidade porque eu não sei. Que a gente chama de intuição errada. Por exemplo, hoje vocês não sabem o que fazer com a oratória, com os conhecimentos que eu estou falando, e vocês não vão conseguir fazer. Apesar de que vocês já estão indo para a segunda fase, que é a incompetência consciente. Que ela sempre acontece quando a gente tem um objetivo de alguma coisa e a gente começa a ter algum conhecimento. Vocês sabem agora de coisas que vocês não são capazes de fazer no momento. É muito importante falar disso. A terceira fase é a competência consciente. Eu usei as técnicas que o Benjamin ensinou, fiz trabalho semana por semana, já sei fazer aquilo, uso meus marcadores, uso meu tempo, faço minhas anotações no WhatsApp e vou gerando aquilo, né? Vou criando um movimento com relação àquilo. Que é a terceira fase que a gente chama de análise correta. A quarta é a última, que é sensacional. Todo ser humano tem essa capacidade, que é a competência inconsciente. Você não sabe que sabe, que a gente chama de intuição correta. Um exemplo clássico disso, a pessoa que aprende a dirigir. Quando você vai lá tirar uma carteira, você entra na autoescola, você não tem a menor ideia do que fazer num carro. Aí você vai, faz as aulas, ainda não tem muita ideia, mas fica tudo, eu preciso fazer isso, levantar a marcha e fazer aquilo, passar a primeira, passar a segunda, estacionar. Aí você vai e faz a prova. Quase aos trancos e barrancos, aí você passa. Ainda é uma competência consciente. Aí com o tempo você vai dirigindo, você vai fazendo com que o seu corpo se acostume àquilo, seu cérebro e sua rotina seja instalada, você nem lembra
Você já entra, já engata, já faz tudo certinho. Você nem para pensar, é um conhecimento automatizado. A oratória é essencial para trabalhar isso. Com o tempo, tudo aquilo que vocês tinham dificuldade, através das técnicas, deixa de ser uma dificuldade e vira um conhecimento pleno. Falando sobre o marketing pessoal, agora que você já tem um conhecimento sobre as estratégias, sobre as competências, sobre a consciência corporal, como que eu faço o apanhado disso tudo para fazer com que eu me venda? É muito importante. Às vezes a pessoa tem um currículo sensacional, às vezes a pessoa tem habilidades, estou fora, tem vários conhecimentos e ela não usa isso. Ninguém sabe que ela estudou. Então, rede de relacionamento. O que é uma rede de relacionamento? É você poder entrelaçar esse conhecimento através da propagação dele. Por exemplo, eu fiz alguns cursos no exterior e nem sempre eu falava sobre isso, porque eram cursos que eu achava que não eram tão importantes. E são, porque são cursos de capacitação, são cursos de gestão, são cursos que lidam com liderança, e eu passei a falar sobre isso. A partir do momento que eu passei a falar sobre isso, eu passei a lembrar do conhecimento que eu tinha e passei a usar essa estratégia para falar, para poder ser visto, para poder ser entendido. Outro ponto, os aspectos diferenciados. Lembrar nomes das pessoas. A gente vai trabalhar no curso de oratória, o curso grande de oratória, essas técnicas, porque às vezes a gente precisa lembrar o nome das pessoas. Um professor precisa lembrar o nome de alguns alunos. Ou você precisa, isso gera um vínculo muito grande. Se você lembra o nome de um cliente, o nome de um paciente, o nome de um potencial, uma pessoa em potencial para você fazer um serviço, você cria esse vínculo. É importante fazer essas anotações. Apresentação final com técnicas de voz, competência comunicativa, consciência corporal e ação corporal. Você condensou tudo o que você precisava e seu corpo agiu. E liderança. Novamente, como eu falei, liderança não tem a ver com o cargo que você ocupa, e sim o quão importante você vê que aquilo que você faz para o meio. E através disso, eu sei que meu conhecimento, eu sei que minha capacitação, eu sei que eu sou importante para aquele trabalho, porque eu faço diferença. Aí você argumenta, aí a pessoa vê que você não está ali apenas para cumprir um número. Agora a gente vai fazer uma dinâmica e eu vou abrir depois para vocês espaço para as perguntas. A dinâmica é muito simples. Eu vou falar sobre duas dinâmicas e vou fazer, a gente tem um convidado para fazer a dinâmica. Vem cá. Eu sou o Antônio, professor aqui da Microlinha de Friburgo. Tudo bem, gente? Então, a gente vai trabalhar coisas muito simples com ele. A gente tem aqui relaxamento, que é respiração. 6, 2, 4. É muito simples. Consiste em, você vai fazer a respiração costo-diafragmática, que é aqui, você vai puxar 6, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, prender 2. Essa parte de prender é mais difícil, porque a gente vai e solta. A gente não tem muita capacidade de segurar, de esperar. E depois você vai soltar 4. O que isso significa? Que você tem que puxar muito ar, aguardar e soltar tudo de uma vez. Você vai fazer um relaxamento de uma vez. Então a gente vai fazer isso 3 vezes com você. Logo em seguida a gente parte para a nova técnica. Vamos começar? Segue comigo. Coloca a mão aqui. Perfeito? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. E você sente o corpo todo saindo, né? Então vamos lá mais uma vez. Isso, você já sente você sente a respiração global. Sim. Última vez. Isso é muito bom para momentos de tensão, momentos de estresse. Isso gera o que a gente chama de atenção sustentável. Você consegue fazer com que o que você vai falar seja melhor ouvido e você consiga se comunicar melhor. Agora a gente tem a segunda coisa, que é a vibração de lábios e língua, que a gente usa muito em várias áreas de comunicação, na voz para cantores, professores de canto usam, fonoaudiólogos usam, pessoas que trabalham com marketing pessoal, com treinamento, psicólogos, enfim. A gente vai fazer
uma coisa muito simples. A gente vai fazer um exercício de vibração de lábios e depois a gente vai fazer um de língua. 3 vezes cada um. Você respira, faz, eu vou fazendo com você. Então é basicamente isso. Pode fazer. É engraçado. Faz a gente, o nariz coça, mas isso é muito bom para fazer com que a fala da gente fique mais plena. Segunda vez. Eu recomendo que vocês façam até o ar acabar. Muito cuidado, porque às vezes a pessoa pega todo o ar que existe e joga tudo de uma vez e cai tonta no chão. Perfeito? Terceira vez. Esse é o mais fácil. Algumas pessoas não conseguem fazer o de língua, que é o drrr. Você consegue fazer, né? Então, quem não conseguir fazer, pode fazer o de lábios sem problema. O de língua tem uma pressão maior, funciona de uma maneira um pouco diferenciada, mas a gente chega no mesmo objetivo. Então, vamos lá. Isso, até acabar o ar. Segunda vez. Perfeito. Sente, fala alguma coisa. Alguma coisa. Ótimo, já tem uma melhor. Terceira vez. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, gente. A gente está aberto para perguntas agora. Vamos lá. Bem, a Larissa Coelho perguntou: o que eu não posso fazer de jeito nenhum? Na hora de uma apresentação, na hora de falar em público? É uma ótima pergunta. O que você não pode fazer de jeito nenhum, duvidar de si mesma. Por quê? Parece que quando você duvida da sua capacidade e você não faz um ensaio disso, todo mundo percebe. Então, minha dica para você é: pense que você é capaz antes, faça esse exercício antes e veja que é possível. Ensaie e na hora passe essa credibilidade. Pense nisso. Outra pergunta que a gente teve é: a oratória é só para falar em público ou ajuda em outras situações? Ótima pergunta também. Ajuda em todas, gente. Em relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, mãe e filho, namorados. Ajuda para você poder ser visto de uma maneira diferente. Então, a oratória é uma competência que serve para todas as situações, não somente para o trabalho. Perfeito. Outra pergunta que a gente teve aqui é o seguinte: toda vez que falo em público, sinto falta de ar por nervosismo. Existe alguma técnica de respiração adequada? Essa técnica que eu passei agora, né, que eu fiz com o Anthony, de 6, 2, 4, é muito útil para meditação e para acalmar. Às vezes você hiperventila quando você respira demais, quando você está nervoso, por isso que você perde o ar. Então é importante parar, fazer, puxar pelo nariz, soltar pela boca, fazer isso algumas vezes antes de você precisar falar. Heller Matheus: a oratória ajuda a perder a timidez? Ajuda, com certeza. Por quê? Porque você vai estar se vendo. Se você não se vê, você não tem como saber quem você é. Então, é muito importante esse exercício de percepção através da oratória. Ok. A Rayane Pinheiro perguntou: verdade ou mito? Segurar um objeto na mão ao falar ajuda na desenvoltura em público? Ajuda, só que isso é um problema. Lembra aquilo que eu falei com vocês sobre as muletas? 1, 2 vezes pode ajudar. Agora imagina se toda vez que você for falar, você tem que pegar um objeto, um celular, você vai tirar a atenção de você para aquele objeto. Então, ajuda até certo ponto. Tem que ter um certo cuidado com isso. O João perguntou aqui: 30 anos de timidez, ainda dá tempo? Gente, sempre dá, sempre dá. Até porque, se a gente quer fazer uma pergunta dessa, é porque você tem um objetivo de mudar. Se você tem um objetivo de fazer diferente, sempre dá tempo, gente. Sempre dá tempo. Tenho dificuldade em focar no que estou ouvindo. Às vezes fico voando. Tem alguma técnica para ouvir e não esquecer? Tem. Aquilo que eu falei para vocês, de anotar, de chegar ao conhecimento consciente. Eu sou assim, eu tenho muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na minha cabeça e eu tento focar naquele assunto, naquela ideia, naquela meta que eu quero. Derivar as coisas, eu tenho o que eu quero falar com as micro coisas, faz com que você lembre de
todos os tópicos que você quer falar e tudo que você precisa pensar para dizer. Tivemos aqui outra pergunta do João Xavier. Apresentar TCC, falar para mais de 3 pessoas, vender, como desbloqueio? Fico tenso. Então, eu recomendo sempre o exercício de respiração, sempre um ensaio, pensando que você está sendo visto por outras pessoas, gravar no celular, comprar um suporte para o celular e se filmar e ensaiar. Sempre pensar, porque você vai ver se sua voz está baixa, se ela está alta, como você fala, e você vai criando estratégias para na hora que não for um ensaio, você já passou por aquilo 20 vezes. Perfeito? Então, gente, a gente está encerrando nossa live. Eu agradeço de coração vocês. Foi um prazer estar com vocês. Ela vai ficar disponível por 24 horas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta adicional que vocês tiverem, mandem pra gente. E a Microlins Friburgo agradece vocês. Boa noite. Foi. Foi?